Olá, gente, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Henrique, mais uma vez, dando uma aula online para vocês. E hoje a gente vai começar a nossa aula com essas palavras. Vocês vão escolher uma dessas palavras e vão transmitir através do seu pessoal, do seu coração, para alguém que esteja precisando de uma dessas palavras. Pode ser você, pode ser seus familiares ou alguém até que você não conheça. Você vai fazer uma oração interna e dedicar uma dessas palavras para alguém que esteja precisando neste momento que a gente está num momento tão difícil, em nossas vidas. E esse é o recado de hoje, essa é a atividade espiritual que eu tenho para vocês hoje, certo? Então, vamos iniciar nossa aula com a nossa agenda. Nesse momento a gente vai ter a correção das atividades, aquelas 5 questões que foram enviadas em PDF para vocês. Temos o capítulo 4, que vai falar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna, A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é utilizando a ficha 26. Lembrando que a gente trabalha os conteúdos de forma aleatória do livro, a gente não segue aquela sequência lógica. Por isso, a gente vai trabalhar a Semana de Arte Moderna de 1922. Antes disso, vamos lá para a nossa correção das atividades. Bem, ele é cantor, compositor, instrumentista, conhecido por sua forma inovadora de proposta musical. Também atuou na política, então isso é um grande forte, Conhecido principalmente pelas músicas Domingo no Parque, Vamos Fugir e Aquele Abraço. Esse artista é letra A, Gilberto Gil. Gente, tem duas pessoas que valorizaram bastante a cultura nordestina, trouxeram bastante dentro das suas músicas esse folclore que a gente possui no Nordeste, todas as questões que a gente trabalha no Nordeste. E essa pessoa se chama Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Lembrando que tem uma controvérsia em relação ao nome do Humberto Teixeira. No nosso livro, ele começa com a letra U e em algumas outras pesquisas vem com a letra H. Então, foi utilizado a letra U porque ele possui no livro de vocês. Vamos lá. Década de 1980. Chegou ao fim da ditadura militar. E com esse fim da ditadura militar, deu início a um novo ritmo, que foi o rock, um dos ritmos mais conhecidos, tocado pelo Paralamas do Sucesso, Titãs, Engenheiros do Havaí e por aí vai. Quarta questão. Em que década ficou marcada pelo surgimento do Axé Music, que trazia expoentes como Daniela Mercury, Netinho e os grupos El Chan, Banda Eva, Cheiro de Amor, na década de 90. E a última questão, a questão 5, ela vai trabalhar em cima do movimento tropicalista, certo? E aí vem trazendo a questão das novas ideias culturais, a questão de concepção estética, a crítica ao tudo que estava acontecendo no período. E a gente pode destacar no tropicalismo o quê? As composições de Caetano Veloso com experiências musicais renovadoras, entre outros fatos também que aconteceram nessa década. Beleza? Terminando isso, a gente vai para a Semana de Arte Moderna. E aí eu comecei justamente trazendo uma frase aqui para vocês. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia, a temeridade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Isso faz muita parte do que trazia as ideias do manifesto que aconteceu na Semana de Arte Moderna de 1922. E a gente vai conhecer agora o porquê que traz esses acontecimentos. Beleza, gente? Chegou no Brasil, após acontecer a mesma coisa na Europa, esse movimento de renovação na literatura e nas artes em geral. Os modernistas brasileiros desejavam desenvolver uma arte voltada à nossa cultura, à nossa realidade, mesmo buscando um pouquinho daquele estilo europeu, do modernismo europeu. Eles beberam de lá, eles aprenderam lá, mas eles transformaram isso para a nossa realidade e utilizando essas técnicas que eles aprenderam. As atmosferas e os temas eram decididamente brasileiros. Eles trabalhavam coisas da nossa terra, mas porém no estilo modernista, beleza? Em 1917, houve a exposição de Anita Malfatti,
mostrando seus quadros no estilo modernista. Então, o acontecimento, o manifesto de 1922 na Semana de Arte Moderna teve um início bem antes, 5 anos antes, em 1917, com essa exposição. Lembrando que a Rita Mafaldi, ela teve uma completa treta, certo, com o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato dominava o estilo modernista que ela trazia. Mas mesmo assim, ela trouxe isso, que foi um marco para a época. Ela decidiu trancar todos os estilos que estavam tendo e trazer algo moderno, algo novo, algo inovador, que foi motivo de várias polêmicas, como eu disse, até com Monteiro Lobato. E aí, foi a partir daí que começou iniciando o modernismo no Brasil, principalmente nesse ano, 1917. Então, artistas se juntaram e decidiram formar a Semana de Arte Moderna, de 1922. O marco do modernismo no Brasil. Foi aí que teve toda a introdução do modernismo no Brasil. E aí, existiam pessoas que elas não aceitavam esse tipo de renovação, esse tipo de conhecimento que não estava dentro do mundo acadêmico, era algo novo para eles. Então, essas pessoas formaram um grupo e foram ver no dia lá da exposição da Semana de Arte Moderna. Isso em 1922, a gente já tem passado 5 anos, certo? Que foi conhecido como Consagração da Vaia. Por que Consagração da Vaia? Porque as pessoas, ao verem o espetáculo e ao verem as exposições, eles simplesmente vaiaram tudo que estava acontecendo, todo o movimento. Por isso que eles chamaram de Consagração da Vaia. E as pessoas que estavam seguindo aquele estilo novo, inovador, foram chamados de bárbaros, de futuristas. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho já sobre esse termo futurista, certo? Mas eles eram chamados de bárbaros por quê? Porque eles não queriam seguir o que estava dito. Então, quem não seguia as regras eram considerados pessoas bárbaras. E aí a Semana de Arte Moderna aconteceu onde? No Teatro Municipal de São Paulo. Gente, isso foi incrível. Olha aí, eles foram fazer no Teatro Municipal, que era o local onde esses artistas considerados da Consagração da Vaia faziam suas exposições. Então foi meio que um afronto a tudo o que estava acontecendo. Eles foram simplesmente alugar um espaço onde tinha as outras atividades, né, que eram muito baseadas no estilo parnasianista. E aí, toda essa polêmica da Consagração da Vaia, das pessoas que iam assistir esses espetáculos. E o que eles queriam fazer com o modernismo? Chocar a sociedade, trazer novas propostas, novas ideias. E algumas pessoas chamavam eles, como eu falei antes do termo, futuristas. E por que futuristas? Porque eles estavam pensando além do seu tempo. Porém, eles não traziam o estilo futurista, o estilo de pintura futurista ou o tipo de leitura futurista. Lembrando que o modernismo ele veio tanto falando na escultura, como na pintura, como na música e principalmente na literatura, que é isso que a gente vai ver agora. Pinturas e esculturas. Gente, o modernismo trouxe obras que se difundia com outros estilos e que debatia com seus expositores. Podem ser aferidos pelos títulos muito significativos de certas esculturas, pinturas ou desenhos, como aqui tem algumas obras, né? Essa daqui é o Sorô Dolorosa, certo? De Brecht, Victor Brecht. Existem outros como a Impressão de Visionista, de Mafaldi, Natureza Dadaísta, Impressões e o Cubismo, certo? De Diego Monteiro. Também existiu a questão da literatura e da música. Ali a gente fala um pouquinho das pinturas, da escultura, e agora a gente vai para a literatura e a música. Existiam várias pessoas que a gente vai conhecer na próxima aula, a gente vai conhecer os autores, os pintores, os artistas que eram envolvidos com esse movimento. Hoje a gente vai explicar somente uma parte de cima, a introdução do que era esse movimento, certo? Então eu trouxe aqui um poema de uma das pessoas que participou desse movimento, que é o Manuel Bandeira. E aí ele trabalha aqui sobre os sapos. E algumas pessoas achavam que isso era uma crítica para as pessoas que estavam assistindo essa apresentação, que estavam assistindo a declamação desse poema. A literatura provocou reações da plateia.
Enquanto a escultura e a pintura, eles apenas observavam e faziam pequenas vaias, ou simplesmente desprezavam aquele estilo de arte, na literatura e na música teve um efeito muito maior. As reações foram muito maiores da plateia. Enquanto Mário de Andrade foi vaiado, Ronald de Carvalho recebeu latidos, certo? Na hora que ele terminou falar sobre os seus poemas, falar sobre os seus discursos, ele recebeu latidos ao invés de vaias. E os responsáveis pelos movimentos utilizaram todo o tempo da palavra independência, originalidade, personalidade, gritando ao mesmo tempo que eles eram vaiados, latidos, fazendo barulhos de animais, enfim. Foi completamente uma confusão dentro deste período, porque as pessoas não aceitavam esse estilo renovador que estava aparecendo. No caso, o estilo que eles queriam trazer, que era o modernismo. Na próxima aula, a gente vai ter um conhecimento de quem eram essas pessoas que estavam envolvidas nesse movimento. A gente já falou alguns, né? Antes de Mafalda, Manuel Bandeira, Ronald Carvalho, enfim, entre outros. Certo? A gente já conheceu alguns, mas a gente vai conhecer agora um pouquinho das características dele na próxima aula. E vamos agora para a nossa atividade. A atividade, vocês vão utilizar, certo? Uma das fichas, que é a ficha 26 do livro de vocês, onde ela fala o seguinte: os artistas da Semana de Arte Moderna chocaram e inovaram com suas obras. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses artistas, vão escolher um deles, que participou dessa Semana de Arte Moderna. Então, quando for ter a aula, vocês já vão ter um pouco de conhecimento de um dos artistas, e vocês vão fazer colagens sobre informações da vida desse autor, sobre a obra desse artista, principalmente nesse período que a gente está falando, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Lembrando, é interessante que vocês pesquisem artistas que tenham participado desse movimento, porque tem artistas que eles não participaram da Semana de Arte Moderna, mas que seguiam o estilo modernista, certo? Essa é a atividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um forte abraço e até mais!